Sotomayor. Na segunda live, antecipada por conta de mais uma agenda internacional de Lula, que fica até sexta-feira na Europa, o presidente atacou de novo Bolsonaro e até comparou as transmissões de ambos, usando a natureza para registrar o que considera ser tão diferente. Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Aqui não. Aqui é beleza. Aqui é natureza. Aqui é tranquilidade e passividade. Na semana que o TSE julga a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo, Lula ainda sugeriu que Bolsonaro atentou contra a democracia. Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Lula ainda abordou outros temas, como a cúpula amazônica regional, que será promovida em agosto em Belém do Pará, com lideranças de 8 países, entre eles Venezuela, Bolívia, Colômbia e Peru. Também falou da agenda ambiental e da transição energética e sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Ainda prometeu mais uma vez incluir a classe média no programa de casas populares. Nós vamos lançar um programa de fazer até dia 31 de dezembro de 2026 mais de 2 milhões de casas. E essas casas serão não apenas casas para as pessoas mais pobres, mas nós também vamos ir casas para o setor médio da sociedade. Vamos tentar criar condições de fazer uma casa para quem pode pagar um pouco melhor, também ter um sistema de financiamento. Apesar das pautas midiáticas, muito pouca gente se interessou em acompanhar. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, entretanto, a justificativa para a baixa audiência estaria em mudanças nos algoritmos das plataformas Google e YouTube. E por isso, não seria possível comparar os números das lives do ex e do atual presidente. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. É a segunda live, Diogo Schelp. Dessa vez não foi uma live em estúdio, sim em frente ao Palácio da Alvorada. E ele fez críticas a Jair Bolsonaro mais uma vez. Qual foi o tom dessa vez? Parecido com a live anterior? Pois é, o presidente Lula, ele primeiro disse que, ao contrário do ex-presidente, não usaria a live para fazer ataques, que seria só amor. E na sequência ele fez acusações ao ex-presidente. Ele pode até ter razão no que ele fala, mas isso é papel para a justiça, isso não é função para o presidente que está no cargo, que deve se preocupar com os problemas do país. Ele sempre disse que, como presidente, ele ia buscar a união, ia tentar terminar ou pelo menos diminuir a polarização, aquela polarização que a gente viu no ano passado, que foi uma polarização nociva, que rendeu até atos de violência entre militantes, apoiadores de lado a lado. Então, o presidente basicamente descumpre a promessa que ele próprio fez no vídeo, a de que as lives dele não teriam esse caráter polarizador de confronto com outros grupos políticos e para falar exatamente de problemas brasileiros e não para usar como palanque. Ô Dávila, o que destaca dessa última segunda, né? Essa que é a segunda live de Lula, atacar Bolsonaro já era o esperado ou os eleitores esperam outro conteúdo dessa conversa? Olha, a audiência mostra tudo, né, Adriano? O fracasso do que foi a fala do presidente, porque ninguém aguenta mais esse Lula ficar fomentando a polarização com o Bolsonaro. A gente quer saber como é que nós vamos construir o Brasil que cresce, que produz, que gera emprego e renda. É isso que o brasileiro quer escutar, não é ficar no jardim ficando criticando o presidente Bolsonaro. E aqui eu vou dizer, esse governo vem só governando para o corporativismo. Vou dar 3 exemplos aqui, básicos. Primeiro, sabotou o marco do saneamento, que é para levar saneamento para 100 milhões de brasileiros para manter um oligopólio das estatais. Ao invés de gerar emprego, começa a discutir o ministro do Trabalho com apoio do Lula para rever os ganhos da reforma trabalhista e voltar a cobrar imposto sindical dos trabalhadores. E terceiro, tentou sabotar a privatização da Eletrobras, que foi aquele desastre daquela estatal que a Dilma Rousseff deixou quebrada e que finalmente foi privatizada. Ou seja, é um governo que só governa para o corporativismo. Enquanto isso, o Plano Safra, que é fundamental para o agro, que é responsável por esse crescimento de 21% do PIB, ainda não saiu.
A reforma tributária continua capengando e nada de melhorar a segurança jurídica para os investimentos de longo prazo. Ou seja, ninguém se importa com esse mundo da fantasia de Lula. O que as pessoas querem saber é quando é que o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda, emprego e atrair investimento com segurança jurídica. Bom, Beraldo, a segunda live agora, numa tentativa de colocar o presidente nas redes sociais, mas até agora houve alguma consequência em relação a isso ou não? Não, houve uma consequência importante, Tiago, porque a notícia que a gente tem do governo sempre vem através de ministros, vem através de pessoas que vão comentando, se colocam ali como fonte de informação sobre o que está acontecendo nos bastidores. Mas a gente sabe que Lula e Janja se fecharam ali dentro do palácio e vivem uma realidade apartada da realidade do Brasil. Quando ele se coloca nessas lives, a gente consegue entender qual é a essência desse Lula novamente presidente. E ele não deixa nenhuma dúvida. Este é o Lula que, mesmo 8 meses depois de ter vencido as eleições, ele continua falando do Jair Bolsonaro, ele continua ali colocando o adversário dele. Veja, Bolsonaro já perdeu, mas ele continua sendo considerado o adversário do Lula ainda hoje. Então, Lula é um presidente com olho no retrovisor. E esse olho no retrovisor nos causa um problema, porque demonstra que o Brasil não tem, na sua liderança, um projeto de futuro. Realmente, quando eu vejo essas coisas, eu vejo o tamanho do problema em que nós brasileiros estamos metidos.